Muito obrigado por escolher o JR 15 Minutos, o podcast da Record que mais descomplica as notícias da sua vida. Bom, hoje a gente vai falar sobre um crime que movimenta bilhões. Muitas vezes passa despercebido, né? É receptação. Comprar ou vender produto roubado, telefone, comida, remédio, não importa. Não é apenas ilegal, isso fortalece uma cadeia de criminalidade. Para explicar por que isso ainda é tão comum no Brasil e como é que a gente se protege, eu estou com o delegado Edson Pinheiro dos Santos Júnior, diretor do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Eduardo. E realmente, a criminalidade organizada se dispõe a utilizar diversos métodos criminosos e, dentre eles, a receptação tem se mostrado com um enorme potencial criminoso para angariar lucros ilícitos, valores e reinvestimentos nessa cadeia criminosa que tem assolado toda a nossa sociedade nos últimos anos, Eduardo. Vou lhe dizer que nem me assusto mais. É toda noite no Jornal da Record dando notícia sobre um novo golpe, uma nova tática, um novo jeito de fazer com que as pessoas acreditem numa mentira até perderem dinheiro. E a internet virou um grande centro de comércio ilegal, né? Hoje já existem medidas legais, né, eficazes para impedir a venda online de produtos roubados. Eu gostaria que o senhor explicasse que medidas são essas e se essas plataformas de venda realmente têm mecanismos para proteger o consumidor, para evitar a comercialização de produtos de origem criminosa, doutor Edson? Sem sombra de dúvidas, né? Diariamente nós temos nos deparados aqui com a enorme quantidade de crimes, de fraudes, diariamente surgem novas modalidades e as pessoas mais vulneráveis, né, aquelas analfabetas tecnológicas, pessoas que não detêm um conhecimento mínimo ou aprofundado sobre a utilização de redes, de internet, de sites, acabam sendo vítimas desse golpe, Eduardo. E por conta disso, né, as plataformas elas têm passado aqui no Brasil e no mundo por um processo de responsabilização pela criação de mecanismos para inibir e evitar a criação de sistemas, a utilização de suas redes e o aproveitamento por criminosos dessa estrutura para obter benefícios ilícitos. É isso mesmo. Vamos falar sobre o peso da lei agora, porque o crime de receptação tem pena aí de 3 a 8, né? 3 a 8 anos. Recentemente, o governo federal enviou ao Congresso um projeto de lei que aumenta a pena em até 50%. Isso ajudaria, na sua opinião, a reduzir esse tipo de crime ou o foco deveria ser mais na fiscalização, na investigação dessas quadrilhas? Na verdade, acredito que o incremento de pena por si só, sem um acompanhamento de uma política séria e dedicada à investigação e à erradicação desses crimes, ela será pouco eficaz, Eduardo. Por que digo isso? Hoje nós tratamos aqui uma visão muito pequena sobre as cadeias criminosas, né? E essa visão micro, ela não permite que as estruturas de investigação e as estruturas policiais tenham um olhar amplo sobre toda essa rede que se beneficia de uma prática de crime organizado, né? Dessa criminalidade organizada que é muito grande e alcança valores, cifras assustadoras. Então, há a necessidade de um olhar com seriedade para a segurança pública para que se amplie o foco de investigação, o foco de desestruturação dessa criminalidade organizada e, mais do que isso, que se foque na derrubada da obtenção desses ganhos ilícitos. Delegado, o que me chama a atenção aqui é como inviabilizar esse lucro. Eu acho que a gente já se acostumou no noticiário, na volta da reportagem, a gente pensa em voz alta, assim, só roubam tanto porque tem quem compre. É o que a gente mais fala. Mas como inviabilizar esse lucro em cada um dos casos? Como, por exemplo, na revenda de telefones roubados. Ano passado, quase 1 milhão de aparelhos foram roubados, doutor. Toda essa situação ela perpassa necessariamente por um processo educacional, porque não basta toda a estrutura de segurança pública ser direcionada para a erradicação desse crime e a população continuar se adquirindo, se beneficiando de produtos ilícitos, né? Então, o primeiro passo é importante essa conscientização de toda a nossa população para que não adquiram produtos oriundos de crimes. Um segundo momento, né, teremos que aumentar as fiscalizações, tanto as fiscalizações de instituições financeiras que devem proceder a uma atuação mais rigorosa daqueles valores suspeitos que ingressam nessas contas, de instituições que mexem com quantias de valores que não são fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, e no aspecto de segurança, de investigação policial, há uma necessidade premente de que o Estado, né, que as autoridades policiais tenham mecanismos que facilitem esse bloqueio, esse acesso a essa informação. Hoje, para que se consiga o bloqueio de um valor
considerado suspeito, né, relacionado a uma prática criminosa, há uma necessidade de uma série de burocracias para que informe ao Ministério Público, solicite ao Poder Judiciário que encaminhe um documento, uma decisão a uma instituição financeira para que bloqueie esses valores. E as nossas proposições aqui são no sentido de que haja mecanismos que cautelarmente, né, de forma rápida, de forma célere, permitam esse bloqueio inicial desses valores imediatamente através de todo um sistema informatizado e posteriormente sejam comunicados ao Judiciário e ao Ministério Público para que a vítima de um crime desse não venha a sofrer um prejuízo, porque hoje é muito fácil esses valores entrarem numa conta bancária e serem diluídas em trocentas outras contas, né? Em centenas de contas que inviabilizam e dificultam sobremaneira a recuperação desses valores e a minimização desse prejuízo sofrido pelas vítimas, Eduardo. O que o senhor achou da medida que está lá em celular seguro, anunciada pelo governo, pelo Ministério da Defesa, de que quando você compra um celular seminovo e liga esse telefone, se ele tiver algum anúncio de furto ou roubo, aparece essa mensagem para você, pedindo para você entregar esse aparelho numa delegacia de polícia. Vida real, doutor. O senhor acha que isso funciona mesmo? Ou boa parte das pessoas pode ignorar essa mensagem? Efetivamente, Eduardo, 99% das pessoas que adquirem um produto de origem suspeita vão ignorar essa mensagem, né? Se isso for adquirido numa loja, com nota fiscal, com toda a prestação devida, a contraprestação devida e o pagamento de um valor justo, evidentemente que aquele que adquirir um aparelho desse vai se sentir lesado e vai buscar essa loja buscando a troca desse aparelho, a reparação. Mas quem está disposto a adquirir um produto oriundo de uma prática ilícita, não está preocupado com essa mensagem que vai surgir na tela desse aparelho, né? Isso, então, é muito pouco efetivo para a erradicação do crime, para a diminuição da criminalidade e para a recuperação desse objeto. Ou seja, essa é a maior das nossas barreiras, né? Ela é cultural. Eu estava pensando também na grande indústria do roubo de carga no Brasil, uma das mais lucrativas para o crime organizado, intimamente ligada à receptação também, com inteligência e a fonte do problema. O senhor tem escutado dos delegados de polícia em São Paulo e seus colegas pelo Brasil a respeito do combate a esse tipo de crime? Eu já tive a possibilidade de atuar em investigações de desvios de cargas e receptação de cargas, e nós verificamos que no país nós temos um mercado muito grande de roubos e furtos de grandes cargas de medicamentos, alimentos, bebidas, carnes, etc., né? Que são rapidamente diluídos para pequenos comércios, né? Então, muitas mercadorias, elas acabam sendo vendidas para pequenos supermercados, para pequenos comércios regionais, e isso se dilui numa facilidade muito grande. Há uma necessidade de controles, de compliance por parte das empresas, sim, elas devem ter um acompanhamento constante do seu pessoal de trabalho, do trajeto dessas mercadorias e que sejam comunicados imediatamente qualquer desvio, qualquer desfalque que percebam para que isso possibilite tanto que se realize um policiamento preventivo para tentar acompanhar e recuperar eventual cargas, como também em fases de investigação se permita a essas autoridades identificarem toda a trajetória, todo o trajeto que essa carga, para onde essa carga foi, quem que foi o receptador e qual que é a organização criminosa que está por trás disso. Porque nós temos aqui, Eduardo, esse tipo de criminalidade, ele não é um crime aleatório, né? Então não é um criminoso que levanta de manhã e pensa, olha, hoje eu vou assaltar um caminhão de pneus, por exemplo, ou um caminhão de medicamentos. Na verdade, existe toda uma rede por trás. Existe aquele que encomendou, existe aquele que vai comprar aquela mercadoria, existe o atravessador, tem muitas vezes a cooptação de funcionários dessa empresa para que informem qual o tipo de carga que está sendo transportado e para onde está sendo transportado. Tudo isso faz parte de uma rede criminosa que precisa ser devidamente controlada através de mecanismos de compliance, através de mecanismos de monitoramento tanto por parte das empresas para minimizarem seus riscos, quanto por parte das seguradoras, né, que serão as responsáveis por arcar com os custos desses produtos subtraídos, roubados, quanto por parte da estrutura de segurança pública, né, que vai fazer esse acompanhamento e desestruturar esses tipos de quadrilhas que atuam nesses segmentos, Eduardo. Então é um trabalho conjunto que deve ser integrado por toda a sociedade, tanto pelas empresas quanto pelo Estado. Agora, eu acho que poucas explosões tão grandes aconteceram nesse mercado quanto no setor de medicamentos, nos remédios de alto custo,
principalmente canetas emagrecedoras, né? O que explica esse crescimento e a vulnerabilidade desse tipo de comércio? Que realidade é essa, hein, doutor? Sim, isso assusta bastante a todos nós aqui da segurança pública, Eduardo, e traz também um questionamento, né? Por que tantas pessoas estão buscando esse tipo de medicamento, né? Qual que é o papel das redes sociais, daquela criação de uma imagem ideal de ser humano para que as pessoas busquem esse tipo de medida ao invés de fazer um acompanhamento médico sério, um acompanhamento legal, um acompanhamento técnico para que não coloque em risco sua saúde, mesmo porque a aquisição e utilização de medicamentos sem um acompanhamento médico acarreta riscos enormes a toda a segurança, né, a segurança de saúde, né, de saúde pública, a vigilância sanitária, quanto ao próprio consumidor desse tipo de produto, né? Delegado, no setor automotivo agora, hein? Empresas legais muitas vezes estão vendendo peças que foram retiradas de carros e motos roubadas. No primeiro semestre desse ano, quase 16 mil motocicletas foram furtadas ou roubadas só em São Paulo. Que ações a polícia tem adotado para combater esse comércio ilegal de peças automotivas? Nos últimos anos, nós temos visto aqui um aumento muito grande, né, da atuação policial em cima de peças e produtos de componentes veiculares subtraídos, furtados e roubados, mas também temos visto um aumento significativo da aquisição de peças roubadas. Quando as empresas devidamente constituídas, empresas legais, começam a se utilizar desse expediente, né, criminoso, obtenção de peças roubadas para revenda, nós estamos diante de um problema muito sério, necessitando de ações efetivas, fiscalizações muito mais duras e responsabilização, tanto no âmbito consumerista, quanto no âmbito administrativo e no âmbito criminal. Nós não temos aqui uma cultura de realizar punições aos mercados comerciais, né, às áreas empresariais. Muito embora nós contemos com algumas legislações que tratam do assunto, como a legislação anticorrupção, o Código de Defesa do Consumidor, há uma cultura de não aplicação dessa legislação, e isso facilita aqueles maus empresários, aquelas empresas que atuam ilicitamente, se beneficiarem dessas falhas de fiscalização para obterem lucros ilícitos. E essa competição ilegal, ela acarreta sérios prejuízos àqueles que trabalham dentro da legalidade, Eduardo. Então você que é um empresário que atua num segmento lícito, paga seus impostos e presta um serviço com qualidade, se vê afrontado por uma outra empresa, também constituída de forma legal, mas que se utiliza de expedientes ilegais para a obtenção de benefícios e coloca em risco a sua sobrevivência. A competitividade se torna desigual, é uma competição desleal, né? Uma concorrência desleal que inviabiliza que aquele empresário que atua licitamente sobreviva nesse segmento. Então aí há sim uma necessidade de atuação dos segmentos de fiscalização por parte do Estado de forma mais incisiva e aplicando as responsabilidades legais com punições, com multas e eventualmente até a suspensão da autorização da existência daquele comércio e eventualmente o fechamento desse tipo de negócio que se vale de expedientes ilícitos. Quero agradecer com isso a participação do diretor do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, o delegado Edson Pinheiro dos Santos Júnior. Obrigado, doutor. Muito obrigado, agradeço pela participação e colocamos aqui, orientamos, né, que todos tenham essa consciência e não adquiram produtos oriundos de práticas ilegais, não adquiram produtos de crime, porque esses produtos estarão impregnados de sangue, e esse sangue pode ser o meu, de um familiar seu, de um amigo seu. Então evitem ao máximo comprar produtos com origem duvidosa. Muito obrigado. Termina aqui o JR 15 Minutos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. A sonoplastia é de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial de Tiago Contreira. E a vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o 15 Minutos no r7.com, nas redes sociais do JR e aí no seu tocador de podcast predileto. Bora pra próxima!